Mas e os corpos que aqui foram sepultados? Como se elas tivessem perdido o direito de ter uma memória pós-morte. Quem são essas pessoas que foram enterradas aqui, né? Seus restos mortais podem estar sobre os nossos Podem pés. estar aqui, nessas quase 300 almas. E ele via a terra sendo revirada, onde ele podia ver crânios, tíbias. Ele fala do horror de ver os corpos, né, sendo revirados. Umas 100 e poucas pessoas devem ter sido sepultadas aqui. O que foi feito com os corpos que estavam sepultados aqui? Cemitérios esquecidos. A paisagem de uma metrópole é composta pelo vai e vem de cidadãos apressados, veículos que disputam espaço no asfalto, edificações a perder de vista. Um lugar onde a vida parece passar mais rápido e as pessoas não prestam atenção nem no chão onde estão pisando. Você já parou para pensar que o solo por onde caminha, o bar onde bebe a sua cervejinha ou o banco onde saca o seu dinheiro podem ter sido um cemitério esquecido? Eu sou o Eberton Lopes e hoje eu vim te mostrar locais que eram usados para sepultar pessoas e que foram engolidos pela cidade. A reportagem está bem interessante, mas antes de assistir eu te peço, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Cemitério. Espaço em que se enterram e guardam cadáveres humanos. Muito mais que um depósito de meros restos mortais, são locais que ajudam a contar um pouco da nossa história. Quando eu digo cemitério, com certeza você já deve pensar nos túmulos e lápides. E se eu te disser que você pode estar sob um local que era usado para sepultamentos? Com licença, bom dia, tudo bem? A senhora gosta de caminhar em cemitérios? Não, de vez em quando. Não, Claro que não, quem gosta? não. Deus me livre. Só se for o cemitério Recoleta, em Buenos Aires, ou o cemitério em Paris. Fora isso, não. A senhora sabia que nesse momento está caminhando no local onde era um cemitério? Não, não sabia mesmo. O senhor gosta mesmo? Não gosto nada, socorro, cemitério rego. Tô mentindo, pra que mentir, né? Nesse momento o senhor pode estar andando no cemitério, sabia? Não. Aqui, ó, aqui era um cemitério. É mesmo? Ai, misericórdia, moço. Então já vou fazer o nome do pai aí, tá tudo certo. Aqui é um cemitério. Não sabia não, ué. Não. Uma que eu nem passo aqui, amigo. Uma que eu já não vou passar de novo. Você pode estar pisando sobre restos mortais, sabia disso? De vez em quando, todo dia, eu pego uma terrinha que sai dali. Todo dia. Vocês gostam de sentar no cemitério para prosear? Então, estávamos falando sobre isso. Sério? Sim. Não. Não gostam? Estamos. Por que vocês estão sentados no cemitério, então? Acho que estamos em cima de um cemitério. Nós falamos Era disso isso que nós hoje. estávamos falando. Juro pra você. Ela falou assim, velho, imagina quantas pessoas não foram enterradas aqui hoje. Ela sem brava. Sem brava. Não hoje, né, que foi, mas nesse lugar, quantas pessoas não foram enterradas aqui, né? Porque a gente tava vendo ali, tem ali um lugar ali que não nasce Aí o lugar planta. é o que é meio triste. Macabro. É Aqui era mesmo cemitério. Aqui era um cemitério. Elas já sabiam. Vocês vão ter acesso a essa história completa no canal Vim Te Mostrar no próximo domingo, hein? Beleza, pode deixar. E você que está assistindo aí agora, conhece a história da sua cidade? Os cemitérios que podem ter sido engolidos pelos prédios? Comente aí. Eu estive no cemitério do Bonfim, a primeira necrópole oficial de Belo Horizonte, que é um verdadeiro museu a céu aberto. Eu fiz um tour com a historiadora Marcelina Almeida, que nos contou casos bem curiosos. E é o túmulo do Olegário Maciel. Olha, Ilex é um... Lei, Olha são só. três, é como se fosse uma pirâmide, né?
Se o túmulo do Raul Soares parece uma alegoria, um carro alegórico, né? Aqui já é uma pirâmide, é outro estilo. Ali é mais acadêmico e aqui já é o que a gente chama de Art Deco. Ele morre na década de 30, esse ali, ó, com a cara carrancuda, ali é o Olegário Maciel. Ali está escrito presidente, mas ele era governador. Assista a reportagem completa logo após este vídeo. É só clicar no card que aparece na sua tela ou no link que está disponível na descrição. Belo Horizonte é uma cidade planejada, construída para ser a capital de Minas Gerais. Um município novo, erguido literalmente sob a história de várias famílias que tinham o antigo Curral del Rei como lar, que foram praticamente obrigadas a abrir mão das suas raízes em nome do progresso. E a professora Marcelina topou conversar comigo mais uma vez. Professora, seja bem-vinda novamente ao canal Vim Te Mostrar. Eu te agradeço. E nós estamos num cenário icônico, muito representativo para a história de BH, não é? Exatamente. Quando Por que a gente nós estamos aqui quer agora? falar da história dos mortos e da morte em Belo Horizonte e como isso foi pensado a partir dos equipamentos, né, voltados para os mortos, é importante a gente estar aqui nessa esquina, conhecer a Capela do Rosário e entender que aqui do ladinho já houve um cemitério provisório no qual várias pessoas que habitavam aqui o Arraial e a cidade quando ela estava sendo construída ocuparam esse espaço. As pessoas pensam que o cemitério do Bonfim, então, é o primeiro cemitério de Belo Horizonte, mas na verdade eu tô vendo aqui, ó, milhares de pessoas transitando aqui, não devem nem ter ideia que neste local há histórias enterradas literalmente, né? Sim, sim. O cemitério do Bonfim, ele é o primeiro cemitério oficial, né, da capital. Mas antes mesmo da cidade se concretizar, ser inaugurada no final de dezembro de 1897, outros cemitérios existiram aqui, quando ainda era o Arraial do Curral del Rei, posteriormente Arraial do Belo Horizonte, e até mesmo neste período que vai marcar o início da construção, que é 1894, até 1897, nesse espaço aqui foi construído um cemitério provisório. Ele era um cemitério pequenininho assim, né? Se formos comparar com o do Bonfim. Quantas pessoas devem ter sido Era um sepultadas? cemitério de 4 quadras, divididas por gênero. Então, de um lado ficavam homens, adultos e meninos, e de outro, mulheres adultas e meninas. Uma média de mais ou menos umas 300 almas, que é assim que aparece nos documentos, foram sepultadas aqui neste cemitério provisório, enquanto o cemitério do Bonfim estava em organização, em preparo, né? Porque aquele terreno ali onde o Bonfim foi construído precisou passar de um processo de organização topográfica, serviços de terraplenagem e a organização do terreno mesmo, né? Então ele não foi utilizado de imediato. Então, entre o período de construção, 1894, quando começa, até 1896, veja bem, um ano antes da cidade ser inaugurada, as pessoas que vieram a falecer, né, nesse processo foram enterradas aqui. Então, e poucas pessoas sabem, né? 300 histórias, né, que foram, digamos, esquecidas. Isso, e que a largados gente pouco aqui, sabe, né? Pouco divulgado esse tema. E eu acho até que muitas vezes, se as pessoas souberem, elas vão criar um medinho, né? De pensar que ali onde tem os prédios, porque o cemitério, esse cemitério provisório, a despeito dele ser um cemitério pequeno, ele ficava aqui atrás da igrejinha da Capela do Rosário,
e ele mais ou menos alcançava até onde hoje tem o Banco do Brasil, ali onde fica o cofre do Banco do Brasil, que é bem ali atrás, né? O cofre fica mais... Então, você tem noção de que é um cemitério, é um espaço grande, né? Eu tô curioso demais. Inclusive, vocês estão acompanhando aí, nós estamos gravando com a cidade viva. Então, as pessoas passam na frente, é buzina, é trânsito. Professora, vamos caminhar um pouquinho? Professora, então nós estamos aqui na Rua dos Tamoios, cruzamento com o Amazonas. Isso. Do lado ali é a Rua São Paulo. Isso. Para quem não é de Belo Horizonte, nós estamos aqui na parte onde a cidade ferve, pertinho da Praça 7. E neste local, que tem o cemitério provisório, que eu me pergunto, é o cemitério provisório que depois foi oficialmente transferido para o Bonfim. Isso. Mas e os corpos que aqui foram sepultados? O que aconteceu com eles? Esses corpos, a gente tem algumas notícias, algumas fontes, que a gente ainda está no processo de apuração. Mas há muitas chances de que esses corpos, nessas quase 300 almas, tenham sido exumadas e levadas para o cemitério do Bonfim e colocados na quadra 42, onde tem o ossário. Então, esses corpos não estão aqui. As pessoas podem ficar tranquilas. Então existe a garantia de que não tem restos mortais aqui? Não, até mesmo porque, né, assim, prédios foram construídos, fundações foram feitas, eventualmente uma ou outra ossada pode ter sido encontrada. Há pessoas que contam, olha, eu lembro de quando estava construindo o prédio X, que encontraram alguns restos mortais, mas são lendas que a gente escuta. O que a gente tem de mais perto, eu falo assim, mais perto da verdade, é de que houve a exumação e levados essas quase 300 pessoas lá para o cemitério do Bonfim, né, e colocado nesse ossário. E será que sobrou um ossinho aí para contar a história? Será que se eu cavar ali eu vou achar um? Vamos! Eu topo fazer um processo de arqueológico, né? Da arqueologia urbana, né? A arqueologia urbana é interessante porque a gente pode ser que a gente consiga encontrar registros, né, dessas pessoas. Mas não sei. Agora, temos o cemitério dos pretos, né, da Irmandade dos Pretos, dos Homens Pretos, e o cemitério também que havia no entorno da antiga matriz de Nossa Senhora da Boa Viagem. Esses a gente não tem notícia concreta do que foram feitos com esses corpos. Então, é muito provável que eles ainda estejam lá, né? E será? Eu acho que eu não perguntei isso para você na reportagem anterior. Sim. Será que a energia desse cemitério, será que as almas ficam rondando por aqui? Olha, fantasmas existem, né? Eu acredito nos fantasmas. Eu nunca vi, né? Mas acredita? Acredito, eu acredito. Eu nunca fui perturbada por nenhum deles, nem os daqui do cemitério provisório, e nem tampouco lá do cemitério dos Homens Pretos, da Irmandade do Rosário, e tampouco da Matriz da Boa Viagem, né? Hoje santuário. Mas eu acho bom a gente não brincar com essas coisas, não, a gente acreditar no imponderável, né? Eu me pergunto se existe, mas não quero ver. Professora, e qual que é a importância desse tipo de trabalho? Porque você tem como matéria-prima do seu trabalho, como, eu digo, um meio de sustento de vida, investigar histórias, investigar cemitérios. Qual que é a importância desse tipo de trabalho? A importância, Everton, é a seguinte, falar da morte é também falar da vida, né? Porque são duas coisas, são duas experiências, viver e morrer, que é próprio, nossa, de qualquer ser vivo, né? E no caso específico aqui, quando a gente está estudando esse lugar da morte na nossa cidade, é a gente trazer essa discussão sobre a memória, né? E permitir que as pessoas entendam que pelos lugares por onde a gente passa, aqui pela cidade, existem camadas e camadas e camadas de história
e que a gente pode conhecer melhor a nossa cidade por meio dessa discussão. A gente pode conhecer a cidade por meio da arquitetura, por meio das pessoas, o carnaval, mas a morte também nos permite conhecer a nossa história. Então é por isso que eu me interesso por esse tema, por isso que o meu tema passa pelos cemitérios, mas não só, né, por todas essas questões que nos permite discutir sobre a importância da memória para a nossa história. Memória. Quando eu digo, quando eu vou no cemitério, quando eu vou visitar um túmulo, eu estou cultuando, eu estou celebrando, homenageando a memória daquela pessoa que ele foi sepultada. Isso, todo cemitério é um lugar de memória, né? Mas aqui, aí vamos pensar nesse local que nós estamos agora, aqui Rua Rio de Janeiro, Rua Tamoios, que o cemitério, aqui seria o limite dele, né? Um pouquinho ali atrás do banco, né, onde fica o cofre do banco, ele chegava mais ou menos até ali. Pouco mais de 100 metros daqui de onde nós estamos. Isso. Essas pessoas que aqui foram sepultadas e que depois foram exumadas e levadas lá para o ossário do Bonfim, elas deixaram de ter não sei se a palavra correta seria essa, o termo correto seria esse, mas deixaram de ter um local delas, que seria da preservação da memória delas, da história delas. É como se elas tivessem perdido o direito de ter uma memória pós-morte, né? Então, quando a gente traz essa discussão, como nós estamos fazendo hoje, né? Quando a gente fala da existência dessas pessoas, e da história que elas viveram aqui, é quase que como se fosse uma reparação, né? São silenciamentos que a história de qualquer cidade, não é só Belo Horizonte, qualquer cidade é feita de silenciamentos. Algumas memórias são colocadas sobrepostas a outras, né? Mas à medida em que a gente toma essa atitude, fala, olha, presta atenção, gente, aqui já foi um lugar de sepultamento, é como se a gente estivesse permitindo, né, no presente, que essas histórias do passado sejam pensadas por nós. É uma forma de reparação. Porque o progresso, ele traz implicações e obrigam pessoas, famílias, a abrirem mão, às vezes, das suas raízes. Isso. E a história de Belo Horizonte tem muito disso, né? Sim. De pessoas que foram obrigadas a saírem dos limites da contorno. Isso, como foram despojadas daqui. A gente, por exemplo, não sabe nem ao certo, pelo menos até hoje eu não consegui encontrar assim, o registro certinho. Quem são essas pessoas que foram enterradas aqui, né? Nome, de onde vieram, eram trabalhadores, né? Se perderam totalmente. A gente está atrás dessas informações. Por quê? É curiosidade mórbida? Não. É o nosso desejo de dar voz a essas vozes silenciadas dentro de uma perspectiva, né? Que quando Belo Horizonte é planejada, no final do século XIX, as pessoas que estavam em volta desse projeto não estavam preocupadas com isso, né? Eles queriam construir uma cidade ultramoderna, eles queriam construir uma cidade republicana, uma cidade branca, uma cidade excludente, mesmo que eles não assumissem isso no seu discurso, mas a prática confirma isso. Quando diz excludente, quer dizer que para morar nos limites da contornos teria um valor proibitivo, por exemplo? Isso, as pessoas que viviam aqui originalmente, os habitantes do Arraial, que aqui foram em sua maioria convidados a retirar daqui, a sair daqui. Foram para as periferias, ou foram lá para o Arraial de Santo Antônio de Venda Nova, ou foram ocupar as periferias, onde hoje a gente vê as comunidades, as primeiras favelas que vão aparecendo. Então, Belo Horizonte é uma cidade que nasce dentro de uma perspectiva do embranquecimento. A gente pouco ouve falar, por exemplo, da população preta que vivia aqui. E havia. Você entende quando eu estou falando que os estudos que a gente faz hoje é quase que uma reparação ao direito? Até porque as pessoas de origem africana, aquela história, né, que remonta aí à colonização e tudo, vem essa reverberação até a construção de BH. Eles vêm para trabalhar, mas eles não vêm para habitar. Não é dado a eles o direito
de usufruir dessa cidade. Então, se você pensar bastante, sabe, cadê um bairro operário aqui em Belo Horizonte? Onde estão os bairros das comunidades pretas? Aí você começa a pensar, olha mesmo, estão nos morros. E aí se você para e pensa fora do perímetro da contorno. Entende o que eu estou dizendo? Seria uma cidade construída de forma elitizada já. Nós temos um bairro dos funcionários dentro do projeto do Arão Reis. Tem um bairro dos funcionários públicos, os funcionários administrativos, que inclusive, quando você vai estudar sobre a organização do bairro, né, os arquitetos, os meus colegas e colegas da arquitetura que estudam isso, mostram inclusive que havia segmentação até das construções. Havia casas específicas para um tipo de funcionário, havia casas específicas para funcionários um posto superior, mas nunca pensando na pessoa humilde, pobre, o trabalhador. Agora, quando você vai para os arquivos e procura ver as fotos, aí você vê muitos trabalhadores brancos, né? Uma camada muito grande de italianos que vieram para cá, mas a gente vê também muita gente preta trabalhando, furando buraco, construindo, batendo estátua. Mas os braçais mesmo. Mas eles não são abraçados por essa cidade. Essa cidade os exclui. Professora, fomos teletransportados aqui para um local que recebe um marco agora na cidade. Exatamente. Largo do Rosário. Exato. O que aconteceu aqui? Lembra que eu te falei lá embaixo que a cidade, Belo Horizonte, ela é construída sobre um arraial? O Arraial do Curral del Rei, também conhecido como Arraial do Belo Horizonte. Este arraial, ele tinha uma vida própria antes de se transformar na capital. Então ele tinha movimento, tinha suas igrejas, as pessoas tinham a sua maneira de manifestar a sua fé. Exatamente aqui neste local existia uma igreja desde o início do século XIX. Essa igreja aqui? Isso, essa que está reproduzida aqui, que era a capela de Nossa Senhora, né, da Irmandade dos Homens Pretos de Nossa Senhora do Rosário. A capela de Nossa Senhora do Rosário da Irmandade dos Homens Pretos. Então era o quê? Era uma igreja voltada para as devoções africanas, né? Ao mesmo tempo relacionadas com as devoções católicas. Então era a igreja de São Benedito, a igreja de Santa Efigênia e a padroeira maior, Nossa Senhora do Rosário. Isso é muito importante. Era onde aconteciam as festas, os batuques. Então toda essa região aqui, que envolve até ali, ó, a Álvares Cabral, Rua da Bahia, aqui atrás, nós temos um espaço que é essencialmente negro, da comunidade preta que vivia neste lugar. E neste lugar também havia um cemitério, autorizado inclusive. A gente imagina, e isso a gente conversa muito com o padre Mauro, o padre que coordena e dirige o Muquifo. Ele tem uma pesquisa profunda sobre essa vida negra que existia aqui, e ele diz que acredita que umas 100 e poucas pessoas, né, durante o século XIX, quando o cemitério ele nasce junto com a capela, né, no início do século XIX, e até o momento da sua demolição, com a implantação da capital, umas 100 e poucas pessoas devem ter sido sepultadas aqui. E que aqui estão? A gente não tem, infelizmente, notícia do que foi feito com os corpos que estavam sepultados aqui. Por isso que a gente fica nessa busca, nessa discussão profunda de entender o que a comissão construtora, que ações a comissão construtora tomou a partir do momento em que eles disseram: precisamos demolir. Foi combinado com o Bispado de Mariana, que era o responsável, né, a instituição religiosa que cuidava dos templos católicos aqui do Arraial. E o cemitério também? O cemitério também. Né? Tudo pertencia aqui na capela, era da Irmandade, mas lógico, seguindo as orientações da diocese, né? Lá
que ainda estava em Mariana, ainda não tinha. Então, capital de Minas Gerais. Isso, ainda. Ouro Preto. Ouro né? Preto, era Mariana a primeira, foi para Ouro Preto e veio para cá. Mariana, nesse momento, tinha a sede do bispado. Aí, o que acontece? Dentro da planta do Arão Reis, precisavam passar essas A professora é famosa aqui em Belo Horizonte, viu, gente? Ela tá gravando com a gente aqui e o povo vai passando. Todo mundo dá tchau. Então, precisava passar as ruas, né? Construir esses logradouros. Então, estavam já condenadas a Capela do Rosário e o prédio da Matriz de Nossa Senhora da Boa Viagem, que fica logo ali embaixo. E que vamos conhecer daqui a pouco. Vai passar por lá. Já estavam condenadas a Capela de Santana, que existia lá em cima, mais ou menos ali perto de onde fica o Palácio da Liberdade, um pouquinho mais para baixo. É aquela capelinha ali, eles nem pediram autorização, eles já foram demolindo. A Capela do Rosário e da Matriz de Nossa Senhora da Boa Viagem, aí foi uma outra discussão. O bispado autorizou a demolição, desde que se construísse outra, que é aquela. Que nós estávamos agora. Aquela foi construída pela comissão construtora para substituir essa daqui, mas só com um detalhe. Ela é só Capela do Rosário. Ela não é a Capela do Rosário dos Homens Pretos. Mais uma segregação. Entendeu? Você consegue perceber, né, de que como a história vai sendo feita de silenciamentos. E aí houve esse acordo, houve a demolição. Essa igreja aqui, ela é demolida no ano de 1897 e a outra é construída, é inaugurada em outubro desse mesmo ano. Inclusive o padre Mauro sempre comenta que outubro, né, a data da inauguração daquela capelinha ali é em outubro, porque outubro é o mês do Rosário, é o mês da festa do Rosário. Então foi articulado de maneira que ela fosse inaugurada ali, mas já restringindo, de alguma maneira, a participação da população preta originalmente proprietária dessa capela, que você vê aqui pela reprodução. É uma capela muito maior, né, onde as festas eram muito mais interessantes. A gente vê os relatos, por exemplo, tem um historiador, né, que trabalhou na comissão construtora. Ele era assim um aprendiz de historiador, o Abílio Barreto, que até o museu leva o nome dele. Ele fala que as festas que aconteciam aqui na Capela do Rosário eram muitas vezes mais bonitas do que as que aconteciam na Matriz. E aquela... Tinha uma vida aqui, né? Aquela nova capela que foi construída lá no centro, isso, ela tá espremidinha ali entre os prédios. É, uma coisinha minúscula, né? Só pra falar que construiu. É uma capelinha muito pequena, né? Não tem a mesma dimensão e o mesmo peso e a mesma importância que a Capela do Rosário, né? A Capela de Nossa Senhora do Rosário, dos Homens Pretos, tinha pro Arraial. Então, quando o Padre Mauro vem com esse trabalho de criar os totens, os marcos, e mostrar que aqui este lugar é um território negro, né, de religiosidade, isso é muito importante porque casa com a discussão que a gente vem fazendo, que é o direito à memória, né? E por falar em memória, onde nós estamos pisando agora, possivelmente era o local do cemitério. Exatamente. Que as pessoas possivelmente não foram exumadas, seus restos mortais podem estar sobre os nossos pés. Podem estar aqui. A gente não tem notícia. A gente não encontrou até hoje um documento oficial ou não que nos permita dizer que esses corpos foram retirados daqui e levados ou para o Bonfim ou para qualquer outro lugar. A gente não tem um registro que nos permita dizer isso. Na verdade, eu até comentei recentemente com o padre, eu acredito que houve, assim, um desrespeito geral, porque é o que aconteceu na Matriz de Nossa Senhora da Boa Viagem. Na Matriz de Nossa Senhora da Boa Viagem, tem um registro do Pedro Nava. Pedro Nava, aquele médico mineiro, amigo do Carlos Drummond de Andrade, estudou aqui, morou aqui durante muito tempo. E ele morou numa daquelas ruas que estão ali perto daquele quarteirão da igreja. No livro dele, Beira-Mar,
ele está contando um pouco das memórias dele aqui em Belo Horizonte. Ele conta de que ele assistiu da janela da casa dele o processo de demolição da matriz para a construção do prédio que está ali, e ele via a terra sendo revirada, onde ele podia ver crânios, tíbias, fêmurs. Ele vai falando de como que esses corpos que estavam ali naquele cemitério foram tratados como lixo. Ele está se referindo à matriz da Boa Viagem. Nós vamos conhecer daqui a pouquinho. A matriz. Então, se lá que era a matriz houve esse desleixo, né? Aqui na capela, eu não creio que eles tenham tido um tratamento diferente. Se formos pensar nas leis atuais, eu não posso chegar num cemitério e simplesmente tirar e construir em cima. Não. Que existe uma lei de vilipêndio de cadáver, né, para preservar. Isso. Se as leis de hoje fossem aplicadas naquela época, a comissão construtora estaria cometendo um crime. Exatamente. Teria que ter todo um processo de resguardar esses corpos, de cuidar desses corpos. Eu penso, Everton, que é independente de existir lei ou não, né? Eu acho que, não sei, é uma ideia que eu defendo. Assim. Questão de humanidade, né? Né? Ok, a gente está aqui construindo uma cidade, aqui teve um cemitério. Porque, na realidade, uma das primeiras medidas que a comissão construtora tomou quando ela ocupa esse território para se construir a capital é proibir os sepultamentos, seja dentro ou no adro das igrejas onde acontecia. E a gente tem notícia de que os sepultamentos aconteciam aqui na capela e lá na matriz. Tá? Inclusive, quando nós vamos a Ouro Preto e Mariana, é comum vermos os sepultamentos nos espaços sagrados das igrejas, ou dentro ou no adro. O adro é essa parte que circunda as igrejas, né? E quem proibiu foi a comissão construtora. Foi a própria comissão construtora. Seria uma medida sanitária? Isso, combinando com a estética e com toda a discussão que marca o projeto da construção de Belo Horizonte, que casa com outros projetos, mundo afora, a reforma de Paris, a construção de La Plata, ou da própria Washington dos Estados Unidos. São cidades que estão passando ali no final do século XIX, início do XX, por essa reforma higiênica, de organizar a própria reforma no Rio, Pereira Passos. Então a gente está vivendo um momento ali no final do século XIX, início do XX, de uma remodelação e da incorporação de um discurso do higiênico, de separar vivos dos mortos, né, de legislar sobre a morte, porque antes disso tudo a morte era controlada pela igreja, né? O casamento, o batismo, tudo acontecia na igreja. Com a implantação da República vai acontecer essa separação, inclusive surgindo mesmo o casamento civil, o registro nos cartórios, né? E alguns sacramentos, algumas coisas especificamente religiosas, ficaram mais a cargo da devoção pessoal. Por exemplo, eu posso ter um filho e batizar se eu quiser, mas eu tenho que registrar no cartório, né? Eu posso me casar na igreja, mas o documento que me pedem é a certidão de casamento, e eu consigo essa certidão onde? No cartório? No cartório. Mesma coisa com a morte, né? Isso. Certidão de óbito. Isso. Você entendeu? Antes, os registros eram feitos todos na igreja. As igrejas mais antigas, você vai encontrar que tem o livro de registro de batismo, o livro de registro de nascimento e o livro de registro de mortos. Então, com a implantação da República e essa dinâmica de separação entre os poderes, então, por isso que a gente fala de laicização da morte. Então, os cemitérios como o do Bonfim, eles vêm cumprir essa nova normativa de modernização do mundo. Então, por isso que houve a proibição de sepultamentos aqui, e começam os trabalhos para demolir as igrejas, para construir os prédios e as ruas que deveriam de marcar aquele projeto, mas não foi assim tão fácil, né? Que são memórias em disputa, né? As memórias estão ali em disputa, e nós aqui hoje estamos mostrando, olha, esse território aqui, ele não é só asfalto. O asfalto, os prédios. Encobre aqui uma história que a gente precisa contar. O progresso engoliu
a memória. Isso, e aí a gente está aqui lutando para que nós, belo-horizontinos ou não, as pessoas que passam por aqui, que vêm usufruir da cidade, ao ler esse totem, falam: uau, aqui é um território negro, né? Aqui é um território de religiosidade preta, e isso é muito importante. As imagens do Largo do Rosário, que ilustram as falas da professora Marcelina, são fruto de uma colaboração entre o projeto Paisagens Pitorescas, do Instituto Federal de Minas Gerais, e o projeto Neglicidades. Há vários registros incríveis no YouTube, e o link está disponível na descrição deste vídeo. Professora, você falou que ia me trazer numa igreja, mas eu tô numa fonte. O que é isso aqui? Isso é o lavabo da sacristia da antiga matriz de Nossa Senhora da Boa Viagem, que existia aqui nesse território, onde hoje nós temos o santuário, né? O santuário de Nossa Senhora da Boa Viagem está aí, mas aqui é o lavabo da sacristia. Seria a parte de trás da igreja? Isso, né? Que é a parte traseira da igreja, onde ficam guardados os paramentos do padre, onde acontecem às vezes as reuniões. E se a gente olhar para lá, a gente pode imaginar que a frente, né, da matriz de Nossa Senhora da Boa Viagem ficava naquela direção, e todo esse território aqui em volta, havia os espaços de enterramento dentro da igreja e no adro em torno dela. Então todo esse território aqui que nós estamos já foi um espaço de sepultamento, e você gostando ou não, a gente está dentro do imaginário da igreja que existe aqui. A gente está dentro de uma igreja. Estou dentro da igreja, e essa grama aqui em volta, então, era o cemitério? Era, isso, certamente. E esses corpos aqui? Aí é que tá, né? Aquilo que a gente comentou. Mesmo caso de lá? Pouco. Isso. A gente não tem registros de que se a comissão construtora tomou uma atitude de resgatar, de fazer a exumação desses corpos e levá-los para um lugar adequado. Aqui a gente tem ainda um relato memorialístico do Pedro Nava, que morava numa dessas ruas aqui e que foi acompanhando o processo de demolição da matriz, porque veja bem, tanto a Capela do Rosário quanto a matriz que existiam aqui foram já condenadas à demolição. A Capela do Rosário, ela foi demolida em 1897. A matriz da Boa Viagem foi uma guerra de titãs. O processo de demolição acontece aos poucos. Tanto é que a gente encontra registros fotográficos das duas igrejas ao mesmo tempo. Desse prédio, né, que durante muito tempo se chamou catedral e hoje é santuário, sendo construído, e ainda os resquícios da igreja antiga sendo demolido. Porque a ideia do Arão Reis e da equipe da comissão construtora era que não existiria igreja aqui. Eles iam demolir a igreja, e uma outra igreja para substituir a matriz seria construído lá onde hoje tem a Praça Milton Campos. Não, ia mandar para longe. Aí a diocese, né, o bispado de Mariana, né, falou: não, a gente não quer sair daquele lugar. Porque aqui era a matriz, aqui era na concepção, né, institucional da igreja, aqui era o lugar mais importante do arraial, porque ali regulava toda a vida católica e religiosa daquele espaço. Então o processo de demolição começa muito lentamente. Belo Horizonte é inaugurada e a matriz ainda está aqui, ela foi sendo demolida aos poucos. Só em 1932 é que esse processo se fecha, quando esse prédio está finalizado. 32, muito recente. Né? E nesse processo se perdeu, então, essa questão do cemitério aqui. Então foi um processo, né? O Pedro Nava, no livro Beira-Mar, ele fala que da janela do quarto dele ele acompanhava
né, a movimentação aqui dos operários trabalhando, porque como a igreja bateu o pé de que não queria sair desse lugar, ela cedeu dizendo, tudo bem, vocês podem demolir, mas precisa construir outro prédio e tem que ser no mesmo lugar e sob a mesma devoção. Então, como a demolição foi acontecendo aos pouquinhos, então aquela igreja foi sendo construída e a outra meio que um processo de arruinamento. Hoje, né, de uns tempos para cá, desde a década de 90, foram recuperados algumas partes da igreja. Alguns dos altares foi levado para Ibirité, outros para a igreja em Contagem, e um dos altares ficou muito tempo desmontado lá no Museu Abílio Barreto. Hoje ele foi remontado, ele está aqui dentro da igreja, lá no alto do coro, e aqui o lavabo da sacristia ficou. Essa peça que está aí não é original, é uma réplica em cimento. Foi retirado o original, que é em pedra-sabão. Ele também ficou algum tempo lá no Museu Abílio Barreto, e nessa virada aí do século, com a comemoração de 100 anos de Belo Horizonte, aí ele foi trazido para cá, para a igreja. É meio que tentar trazer a igreja antiga para o lugar onde ela estava, pelo menos os fragmentos que sobrou. Então isso, o único resquício que tem à vista do público é essa. É aqui, né? O lavabo, que é a réplica do... que nos dá essa dimensão, né? De entender topograficamente aonde estava a matriz de Nossa Senhora da Boa Viagem e entender por onde estava o cemitério, né? Tanto interno, na área interna, na nave da igreja, né? Que essa parte interna da igreja a gente chama de nave. Então, normalmente os sepultamentos se fazem ali nas campas, ou no adro. O que é o adro? O adro é essa parte aqui exterior da igreja. Agora, nesse momento, nós estamos no adro do santuário de Nossa Senhora da Boa Viagem. Tanto é importante esse espaço aqui, que a própria arquidiocese, a administração aqui do santuário sempre fala assim com a gente. Todas as vezes que vocês forem falar do santuário, diga, é o marco zero da história de Belo Horizonte. Porque para eles, aqui é onde tudo começa. Porque era a matriz mais importante, era o ponto de referência das pessoas. E é onde houve essa briga, né? Uma briga de poderes entre essas duas instituições, né? O Estado e a igreja, por causa desse local. E se formos pensar naquele curral del rei das pessoas que frequentavam a igreja, que aqui estava erguida, e a cidade foi construída, as pessoas, né, muitas foram arrancadas daqui, e essa igreja passou a ter um outro tipo de público também. Sim. Então também. É outra dinâmica, né? A partir do momento em que a matriz é demolida, né, e aquela história que ela carregava não é a mesma, né? Aí nós vamos voltar lá no início da nossa conversa de novo. Outras memórias serão construídas, né? A Catedral de Nossa Senhora da Boa Viagem, ela já vai trazer todas as motivações religiosas, novos comportamentos no tocante à igreja, já dentro daquela dinâmica da cidade moderna. Inclusive é aqui que é inaugurado um rito religioso muito interessante que veio da França, né? Que é a adoração perpétua. É as pessoas, os fiéis, ficarem perpetuamente fazendo orações para o Santíssimo, né? Que está ali dentro do altar-mor da igreja. Então, o que é a adoração perpétua? Homens e mulheres fiéis se revezam diariamente, à noite, fazendo orações para louvar o Santíssimo. Era uma coisa que não existia na matriz, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a catedral, o santuário hoje, ele tem uma importância porque ele apesar de ele ser um prédio que nasce em cima dos escombros de uma matriz que existia aqui, ele tem uma importância para a gente poder entender a dinâmica da cidade e esse processo de modernização. Tanto no tocante aos mortos, porque aqui a gente está dando uma ênfase aos cemitérios esquecidos, né? Mas também às práticas religiosas. Mas já não é mais o mesmo público Sim. que frequenta aqui. E é interessante lembrar que, geograficamente, nós estamos bem próximos lá
do outro cemitério esquecido deve estar o quê? Uns 2 quilômetros no máximo. Sim, no tá máximo. aqui em cima, ó. Dá pra ver no mapa aí que eu vou mostrar agora. Sim. A distância, são poucos quarteirões. É, muito pequeno. E aí lá é um cemitério para a população preta da época. Isso. E aqui... E certamente isso faz parte dos estudos do Padre Mauro, porque a capela ali, ela é erigida, ela nasce no início do século, 1819, se não me engano. O Padre Mauro pode até confirmar essa data pra gente. Certamente aqui na matriz já existia um altar, um retábulo voltado para a Irmandade do Rosário. Os irmãos do Rosário também frequentavam a matriz, porque olha a palavra matriz. A matriz ela tem a devoção principal, que é a Nossa Senhora da Boa Viagem, mas nas laterais, nos altares laterais, que a gente chama de retábulo, a gente vai ver altares voltados para outras devoções, como São Miguel, e tinha de Nossa Senhora do Rosário. Então, provavelmente a comunidade preta que existia aqui era tão grande e tão bem organizada que assim que ela pôde, ela construiu a sua igreja, lá no alto. Aí se pensarmos nessa... Que assim, a matriz que tinha aqui já no início do século já existia uma capelinha aqui que foi sendo aumentada. Se pensarmos na história das cidades ao redor, que temos cemitério de escravos, temos quilombos, faz sentido que essa população era dominante na época, e mais uma confirmação de que foi arrancada deste local. A gente está vivendo, no final do século XIX, um processo aqui no Brasil que era de embranquecer essa população, né? Então, veja bem, em 1888, quando abolida a escravidão, a ideia era de que em pouco tempo não existiriam negros, que a gente conseguiria com a vinda de imigrantes brancos, né, da Europa, e esse descuido que foi dado com a população preta, assim, daqui a pouco nós não teremos mais essa herança, essa mancha na nossa história. Então, por isso que existe esse descuido, entende? Então, quando Belo Horizonte vem, né, quando o projeto da construção da capital, né, da cidade de Minas, que era assim que ia chamar Belo Horizonte, é uma ideia de uma cidade com todos os pressupostos modernos e principalmente uma cidade branca, né? Porque essa era a ideia. Pensa, né? Hoje a gente pode olhar para isso com um olhar de repúdio, né, e com toda razão, mas naquele momento, naquele contexto, para eles fazia todo o sentido, né? E a população, existe algum registro de que a população naquela época aceitou tranquilamente? Lógico, houve resistência. A própria Dona Maria, que habitava ali. Maria Papuda? Normalmente ela é mais conhecida assim, né, pejorativamente. Que virou uma lenda urbana, né? Mas ela é uma das dentre várias, mas a história dela fica, porque ela é uma das pessoas que resistiu bravamente à intervenção da comissão construtora no espaço dela, no território dela. Porque ela tinha uma casinha modesta dela, o sítiozinho, né, com a casinha, onde ela tinha as galinhas, as suas plantações, as suas coisas para sua subsistência, e era exatamente ali onde hoje está construído o Palácio da Liberdade. E a Dona Maria resistiu. Então a gente entende que Dona Maria não deve ter sido a única, né? Ela se tornou uma representante. Isso. Então, e acabou que, diante dessa segregação, desse embranquecimento, digamos, né? E ela acabou carregando uma história que ela é uma assombração. Isso. Inclusive, eu gravei uma matéria sobre isso. Mas isso durante muito tempo. Eu própria, muitas vezes, já me referi a Dona Maria como Dona Maria Papuda. Porque é assim que ela é conhecida nos documentos, inclusive, da própria comissão construtora. Tá lá. Dona Maria Papuda, tá lá o retratinho dela, parada em frente à casinha dela. E tá lá assim referida. Nos documentos, né, dos textos do Pedro Nava. Ela entra como se fosse uma lenda, uma assombração. E, na verdade, ela é uma pessoa de carne e osso que resistiu enquanto pôde ao poder do dinheiro. E, mesmo assim, o que a gente tem que entender que muitas das famílias que tiveram as suas casas desalojadas, desapropriadas,
elas receberam indenizações irrisórias do poder público. O que acabou as obrigando a ir para a periferia. Que não dava a elas, inclusive, recurso para comprar um terreno para construir a sua casa dentro da capital. Então, muitas vezes, elas foram para fora do perímetro da contorno. Então, a gente vai ter, logo no início da cidade, a gente vai ter o registro das primeiras ocupações irregulares, né, que vai dar origem às primeiras favelas aqui, no Floresta, Santa Teresa, né? Se você passar por ali, você vai ter notícia dessas primeiras ocupações, e que vai crescendo aí no entorno, né? Tem o Morro do Papagaio. Quando esses cemitérios eles foram engolidos pela cidade, existe algum registro que a população da época aceitou isso também? Ou existe algum registro que houve uma resistência, que houve uma... Até hoje, Everton, não encontrei nada que me permita afirmar isso para você. O único registro que eu tenho, né, de alguém falando assim, nossa, que horror, né? É o Pedro Nava no livro de memória dele, né, de memórias. E também tem um outro autor, o nome dele é Alfredo Camarati, né, e ele assinava como Alfredo Riancho, um português que veio trabalhar na comissão construtora, e ele conta, né, ele fala do cemitério aqui, que ele fala do horror de ver os corpos, né, sendo revirados, ele fala da terra entumecida do óleo do corpo humano e os corpos sendo revirados, e o descaso. São registros que eu posso te mostrar que existem, mas assim, de uma organização da população questionando isso, até hoje eu não encontrei. E nenhum documento oficial que possa afirmar, né? Se eu encontrar, nós vamos gravar um outro documentário Inclusive, sobre isso. eu quero gravar sobre a Maria... A Dona Maria. Dona Maria, que não é Maria Papuda, que eu aprendi hoje, que eu também... É uma questão interessante, essa questão cultural. O tempo todo. Porque Maria Papuda, por que Papuda? Porque ela tinha doença do bócio, né? Essa região aqui era a região do bócio endêmico. Não tinha só ela com papo. Várias outras pessoas, né? A glândula tireoide que incha, né? E dá aquela proeminência, assim. Então, haviam outras pessoas. Haviam outras Marias, havia outros Joãos também cometidos. Mas a Dona Maria ficou, né, assim, com essa pecha, porque ela bateu o pé que ela não queria. Ela falou assim, vai construir palácio em outro lugar, eu não quero que construa palácio aqui na minha Ela não aceitou a indenização e ficou... Né? A gente não tem notícia, assim, de fato, o que aconteceu com ela. Assim, para onde ela foi, que destino que ela tomou. O fato é que ela perdeu o território dela, né, as terras que eram dela, a casinha dela foi demolida e o palácio foi construído. E se tornou uma lenda urbana. Né, que as pessoas sempre conhecem assim. Professora, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade e vamos juntos continuar as nossas histórias. A professora já é quase sócia aqui do canal e vamos ter mais história. Eu quero falar sobre a Maria, em breve. Vamos! Em breve. Para não perder, é só se inscrever no canal e continuar acompanhando nossos conteúdos aqui. E você, tem alguma história curiosa ou que foi pouco contada aí na sua cidade? Comente aí, porque eu faço questão de ir aí gravar. Eu te pergunto o que achou deste vídeo, se gostou deixa o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Lembrando que os bastidores desta e de outras reportagens estão nas redes sociais e o nosso arroba é o Vim Te Mostrar. Inclusive, nas redes sociais, nós estreamos o nosso novo projeto, que é o Vim Te Mostrar em 1 minuto. Vídeos curiosos que eu tenho certeza que você vai gostar, não deixe de acompanhar. Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.